Fala galera, Tricolor, tudo bem? Setúbal na área, chegando para trazer, falar um pouco com vocês sobre os assuntos que impactaram o nosso Tricolor nessa semana. Bom, essa semana teve reunião do Conselho Deliberativo, né, de São Paulo. O ex-presidente que pediu renúncia, o Casares, Júlio Casares, saiu escondido, mas foi visto, né, tomou a prensa da torcida. Eu acho que essa cobrança tem que ser feita, né? Eu acho que a torcida está correta em fazer, mas a gente não pode extrapolar os limites da civilidade, porque aí a gente vai se tornar tão criminoso, né? E eu falo a gente porque eu me incluo no grupo de torcedores são paulinos, quanto esses que estão sendo aí procurados e julgados e, enfim, esses que causaram tantos danos à instituição São Paulo Futebol Clube, esses São Paulinos, né? Muito bem. Um outro vídeo que chamou muita atenção no meio da cobrança feita pelos nossos irmãos torcedores são paulinos foi a cobrança em cima do Aidar, né? O Aidar, e a gente teve dois torcedores assim, um bem exaltado, assim, querendo, né? Tava bem assim violento, e um outro querendo conversar com ele, né? Com o Aidar. E a todo momento esse segundo falando assim, não, calma aí, peraí e tal. E nesse momento do vídeo, eu assisti o vídeo já várias vezes e eu gostaria muito de poder ter estado próximo para poder ajudar esse rapaz que conseguiu ter a atenção do Aidar, pelo menos, né, hipoteticamente ali, que o Aidar estava bem acuado, para ele poder citar para o Aidar e responder ao Aidar de maneira eficiente o que o Aidar falou. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Bom, senhor Carlos Miguel Aidar. Bom, lá em 2015, lá no ano de 2015, vazaram as gravações do Ataíde Gil Guerreiro, né? Nessa gravação, falava-se sobre, né, um pouco da contratação do Gustavo, que era o jogador que vinha da Portuguesa, né? E o episódio gerou até uma briga física entre vocês dois, né? E nessa gravação estaria se negociando uma divisão da comissão na contratação do jogador Gustavo. Foi isso. E isso, senhor Carlos Miguel Aidar, é corrupção. Eu não sei se você sabe, mas isso é corrupção. Outra coisa que aconteceu também foi o seu contrato com a Under Armour. Under Armour, camiseta daquele ano que eu tenho, inclusive. Eu tenho aquela camiseta. Para quem não lembra, era uma camiseta naquele ano de 2015, era uma camiseta que aqui na nossa manga tinha as curvas nas cores vermelho, branco e preto, fazendo alusão às curvas pintadas em vermelho, branco e preto que tem nas laterais entre a torcida e a pista de corrida de atletismo do nosso Morumbis. Muito bem. Questionando, né, a necessidade de um intermediário, pagamento de comissão de 18 milhões de reais para a empresa Far East, né, e que intermediou esse contrato muito obscuro com a Under Armour. Under Armour, essa aqui também não tem culpa, foi procurada, né? Essa obscuridade em cima dessa polêmica, desse pagamento dessa comissão para essa empresa, né, que intermediou a contratação. Ou seja, o São Paulo perdeu 18 milhões em 2015 para pagar para uma empresa que ajudou a chegar numa outra empresa. Pô, você tá de sacanagem, né, seu Carlos Miguel Aidar? Você tá com a mente muito, né? 18 milhões é uma coisinha assim que você coloca no bolso, vai bem ali e compra um pão para tomar café da manhã, né, seu Carlos Miguel Aidar? E não acabou, não, né? Não acabou. Teve os pagamentos ao escritório de advocacia, né? Na época da sua namorada Sinira, né? A Sinira, né? E isso foi público. E, inclusive, abriu-se um processo no Ministério Público. Processo esse que foi encerrado pela diretoria do São Paulo, na pessoa de quem? Na pessoa da Corte, que vem comandando São Paulo, né? Leco e depois Júlio Casares. Senhor Carlos Miguel Aidar, tá? E, por fim, né, a sua gestão e gastos pessoais, né,
que apontaram para o uso de recursos do clube para benefício pessoal de vários diretores, como carros, com motorista, passagem aérea e etc. Isso tudo lá em 2015. Então, senhor Carlos Miguel Aidar, foi isso. E eu estou aqui falando que é para a minha pequena audiência que tem, para a gente não esquecer. Foram esses os 4 pontos. Essas 4 corrupções aí. O contrato, o escritório da sua namorada, o pagamento pela aproximação com a Under Armour por uma intermediadora, né? A divisão da comissão na contratação do jogador Gustavo, né? E essa gestão de gastos pessoais com dirigentes que, pelo visto, atualmente teve também, né, os carros e tal, agora nesse final de ano a gente descobriu, mas que é uma coisa que vem perdurando, né? Parece que ser diretor de São Paulo, talvez, trabalhar na política de São Paulo, talvez seja uma das coisas mais rentáveis no Brasil, a quem abaixo só da política nacional, né? Ser deputado, senador, prefeito, enfim, whatever, tanto faz. Então é esse, senhor Carlos Miguel Aidar, é isso que o senhor fez. Muito bem. Agora, pessoal, que eu estou lembrando vocês, não se esqueçam dessas coisas, porque essa galera ainda está lá dentro. Outra coisa que eclodiu essa semana, assim, explodiu, foi o áudio do sobrinho do Outem Aires, fazendo negociação de ingressos do camarote da diretoria, que é um camarote, que é inegociável, né? Porque você ser diretor do São Paulo significa que você é uma pessoa muito importante para o time, para a instituição. Quando eu falo time, eu estou falando instituição, não o time de futebol. Tudo que envolve isso aqui. Você está comandando aquilo ali. Então você tem que ter um conforto ali para assistir um jogo. Eu concordo. Quando o Cícero Pompeu de Toledo construiu, quando foi construído aquilo ali, pensou-se em quem comandava a instituição. E tá certo. Só que isso é para quem comanda a instituição. Acabou. Eu também nem sou contra o presidente levar o filho, o sobrinho, o afilhado para ver um jogo aqui. Beleza, pô, tá lá, pô, acompanhando. Vai você é acompanhante lá, tranquilo. Agora, você negociar um negócio que é do São Paulo para tu ganhar, meu parceiro, tu é o quê, mano? Como a gente fala lá no Ceará. Tu é o quê, doido? Você não é nada não, meu brother. Igual você fala, eu sou sobrinho, meu tio tá... Cara, vocês vão ter que pagar. Porque esse valor que é irrisório para o São Paulo, a curto prazo, ele paga salário do pessoal que tem os menores cargos no São Paulo. O pessoal do apoio. Paga salário de jogador da base. Paga muita coisa. A nível total das receitas do São Paulo é pouco. Mas é um pouco que de pouquinho em pouquinho faz falta. E vocês têm que pagar. E eu sou a favor da expulsão de vocês do São Paulo. Senhor Outem Aires e família. Porque aquilo que eu falei uns vídeos atrás, não é só expulsar essa galera, essa galera que está envolvida nessa destruição do São Paulo. Não é só expulsar eles. Tem que expulsar eles e tem que fazer um banimento para famílias e próximos. Porque o filho, o sobrinho, o afilhado pode entrar e ser uma peça, ou uma peça para interesse próprio, ou uma peça que vai ser mexida por ele que está fora. Tem que ser expulso, proibido de entrar no clube, proibido de entrar no estádio, proibido. Tem que cortar na raiz. É o que eu penso. Mais um assunto, né? Senhorita Mara Casares e Douglas Schwartzman. Cabe para vocês também. Tem que ser expulso. Tem que pagar. E eu quero ver o processo em cima de pleitear a expulsão de vocês e de pleitear vocês devolverem o que foi tirado do São Paulo amanhã, segunda-feira, dia 23 de fevereiro, que está previsto em estatuto, como a torcedora Laila trouxe tão brilhantemente nos seus vídeos do Instagram.
Eu quero que vocês sejam expulsos. O Conselho do São Paulo tem que expulsar vocês e fazer vocês pagarem o que vocês tiraram do São Paulo com aquele áudio lá da venda dos ingressos de camarote. Também, que a gente já conseguiu, isso já espirrou pro lado do Outem. Então, é os 4, é o sobrinho do Outem, o Outem, Douglas Schwartzman, Mara Casares, né? A senhora Adriana também, e o senhor Júlio Casares. Tudo que conseguir provar que vocês tiraram do São Paulo, vocês têm que devolver, e isso tem que ser feito essa semana. De maneira extraordinária, urgente e imediata. Imediata. Agora, os torcedores devem estar se perguntando por que Aidar e Casares estavam na reunião de conselho. Porque eles fazem parte do conselho ainda, gente. Eles não foram impeachmentados, eles não perderam direitos no São Paulo, eles não perderam. Por que eles não perderam? Porque eles pediram para sair. Por isso que a renúncia foi um péssimo nos dois casos. Tinha que ter rolado o impeachment, mas antes de rolar um impeachment, eles conseguem decidir se eles querem segurar a barra e botar o peito, encher os peitos de ar e falar eu aguento, entendeu? Ou sair como covardes que são. E eles saíram como covardes que são, por quê? Porque a teta é grande demais, meu irmão, dá leite demais, alimenta muita gente. Então é muito melhor eles estarem lá dentro, como frutas podres, como câncer que são, movendo ali as correntes a seus favores e ganhando por fora, do que serem expulsos. E essa mudança tem que acontecer no estatuto. E não acontece, porque para fazer parte dessa turmada de conselheiros do São Paulo, meu colega, vocês não têm noção da lenda que é, da história que é, do caminho que percorre. Eu vou fazer um vídeo para vocês terem noção do quanto que a gente está parado no tempo e o tanto de tempo que vai demorar para a gente desestagnar. O pessoal fala, só tem dinossauro e só vai continuar tendo enquanto não mudar o estatuto. E não vai mudar, porque quem está lá dentro está mamando demais nas tetas do São Paulo, queridos. O São Paulo é enorme. A gente não caiu e não quebrou igual o Cruzeiro de 2019, porque a gente é muito grande, cara. Muito, a terceira maior torcida do país. A gente é imenso. A gente não foi igual o nosso rival Palmeiras, que caiu tantas vezes e quase quebrou, precisou de ajuda de Parmalat, de ajuda de Crefisa, de ajuda de gente rica do time. O São Paulo, até hoje, conseguiu viver a trancos e barrancos às suas custas, porque é enorme. Porque é enorme, mesmo com essa galera sugando tudo. E essa galera não sai de lá, porque eles são blindados pelas leis que eles mesmos volta e meia mexem. Porque há poucos anos atrás, ainda no governo Casares, no primeiro mandato dele, houve uma mudança no estatuto no que diz respeito à oposição. Vou trazer esse vídeo também. Então é tudo muito nebuloso lá dentro, galera. Só o fato de nós, torcedores, não podermos votar para cargos importantes do time de futebol, isso já é um absurdo. É um absurdo. O sócio torcedor tinha que ter direito de voto, sim, escolher o candidato dele, sim. Com certeza. Mas é isso. Da questão da política, foi isso que aconteceu essa semana, e o que eu espero é só de imediato a votação da expulsão e da restituição dos valores ao nosso São Paulo, a expulsão desses envolvidos, né? Nesses casos aí de desvios. Muito bem. Essa semana a gente teve a contratação do Cauli, um jogador que não tem bons números no Bahia, não tem. Ele teve participação direta em 10 gols, se eu não me engano, no Brasileiro do ano passado. É um jogador que já veio de fora, ele tem bons momentos, mas eu acho que é um jogador para cumprir, fazer parte do elenco. Eu espero que dê certo, vou torcer por ele. Eu já torci para Lucão, já torci para Dil, já torci para Ivan Pires, né? Clemente Rodrigues, né? Tantos Chiesa, Santiago Trellis. Quem que é Cauli, que está chegando agora e simplesmente não tem nenhum ponto negativo. Espero que dê certo, espero que ele venha
para somar. Espero que ele chegue com a fome que Lucas Ramon e Danielzinho chegaram. Né? Fizemos pouquíssimas contratações essa temporada, mas foram 2 caras que chegaram com fome de bola, com fome de São Paulo, com fome de usar nossas cores. E eu espero que ele seja assim também. Apesar de que eu não estou esperando muita coisa, mas vou estar torcendo por ele. Essa semana também o Oscar teve a sensatez, pelo menos nesse momento ele foi sensato, de não exigir os pagamentos que, né, até o final do seu contrato de 3 anos, e sim apenas o que o São Paulo estava devendo, que está correto, enquanto ele foi jogador de São Paulo, enquanto ele estava treinando, enquanto ele estava sobre contrato, eu acho certo ele cobrar. Afinal, ele estava a serviço. A partir do momento em que ele decide não ser mais jogador, não tem porquê o São Paulo pagar o resto do contrato. Isso é óbvio, né? E ele teve um momento de lucidez sensata e decidiu por levar a conversa para esse caminho. Então, ele só saiu nas notícias que ele só estava exigindo que o São Paulo estava devendo, né, do ano passado, que o São Paulo ficou devendo muita gente, né, dos contratos, salários, etc e tal. O pessoal fala, não é salário, é direito de imagem. Direito de imagem é a maior parte dos vencimentos do cara. É igual quando você aluga um apartamento e aí você tem o aluguel e o condomínio. Se você não pagar o condomínio, você tem que ser expulso do apartamento. Se você não pagar o aluguel, você é expulso do apartamento. Então você junta os dois, que é uma coisa só, é o pagamento da sua moradia. Eu cito como aluguel. E falo que são salários dos jogadores, porque o salário do jogador é direito de imagem e salário. Direito de imagem é o que tem mais. Você deixa de pagar a maior fatia do bolo, você ainda fica com fome. Não no termo literal, os jogadores a gente sabe que, né, ganham muito bem, mas a gente não sabe aonde o calo de ninguém aperta, a gente não sabe a quantidade de pessoas que estão embaixo do guarda-chuva de ninguém na tempestade. E nenhum trabalhador, seja ele ganha muito ou ganha pouco, merece trabalhar sem receber. Né? Então eu acho correto a cobrança do Oscar do que se passou, né, enquanto ele era atleta, mas o que tinha para vir, ele estava completamente equivocado. E graças a Deus, ele, né, se teve essa sua sensatez. O vídeo ficou mais longo, até agora é o maior vídeo, né, com 17 minutos. Aqui no canal eu falo assim mesmo, sem edição, eu não tenho tempo para editar, que é um projeto separado. E eu gostaria muito de saber de vocês, a opinião de vocês. E pedir para vocês não esquecerem das coisas. Com o tempo as pessoas esquecem, entendeu? Não esqueçam o que o Aidar fez, não esqueçam o que o Leco fez, Leco e Casares, que o Ministério Público Federal estava investigando, né, as questões do Aidar, e o São Paulo disse, não, cara, precisa investigar mais não, tá isso aí. Quem que é o São Paulo? Na pessoa de quem? Leco e Casares. Né? E agora o Ministério Público está investigando de novo o que aconteceu na gestão do Júlio Casares. E se o próximo presidente vai falar, não, Ministério Público, sai fora, esses caras não vão pagar nunca, pô. Fica a conta para quem? Fica a conta para os tolos aqui que torcem para o São Paulo, que compra as coisas do São Paulo, que bota dinheiro no São Paulo, e o São Paulo vai ter que pagar essa conta. Beleza? Deixa seu comentário, curte, comenta, compartilha. Um abraço para você, obrigado. Vou tentar seguir a toada da semana, 3 vídeos por semana, né? Um sábado, um domingo no meio da semana. Essa semana, né, eu tive um problema, mas ontem eu fiz 2 vídeos e vou tentar fazer mais ou menos isso. No mínimo 3 vídeos, no máximo 4 vídeos, né? Um pré-jogo, um pós-jogo, um vídeo de notícias da semana e um bate-papo com vocês. Obrigado, galera, pela atenção, pela força, por estar aqui comigo. Curte, comenta, compartilha. E se for ofender, ofenda com respeito, que a gente aqui é todo mundo da mesma família, todo mundo quer bem para o nosso tricolor. Um abração, galera. Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. Valeu e é nóis.